O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando esse pequeno trecho do Evangelho de hoje, nós temos a oportunidade de perceber que a Igreja, na sua maneira de organizar a liturgia, nos coloca já nessa antecipação das festas que se aproximam, das grandes solenidades, a Ascensão do Senhor e Pentecostes. A impressão que nós temos nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é que, de fato, Ele está nos preparando para enfrentarmos a dureza da vida sem a presença física dEle em nosso meio. A sua presença agora é uma presença espiritual. Ele continua conosco, mas Ele não pode mais ser visto com os nossos olhos, nem tocado com as nossas mãos. E Ele nos prepara para que nós levemos adiante esse projeto que Ele iniciou, que é o projeto de salvação. Salvação nossa e de todas as pessoas que estão conosco. Quando nós olhamos para essas palavras de Jesus, a impressão que nós temos é que nem tem um tempo assim, não tem nenhuma maneira da gente contar aquilo que se passou desde quando Ele pronunciou até os dias de hoje. Por quê? Porque as palavras do Senhor são palavras de vida eterna e se aplicam para todos os momentos, todos os tempos. E por isso a mesma recomendação dada para os apóstolos há 2000 anos atrás, elas continuam bem atuais também agora. É sempre um risco que nós corremos, meus irmãos e minhas irmãs, de acharmos que o Evangelho são palavras antigas, do passado, que não tem nada a ver com a vida da gente hoje. Não tomemos dessa maneira, de maneira alguma levemos para esse lado. As palavras do Evangelho, elas são sempre atuais. E o Senhor nos promete um defensor, o Espírito. Esse Espírito que procede do Pai. E aqui nós temos a oportunidade já de perceber a ação da Santíssima Trindade. O Filho, que nos fala e nos diz que virá em nosso socorro, em nossa ajuda, o Espírito que procede do Pai. Então nós percebemos aqui que a salvação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tão bonito e importante, porque tem algumas seitas por aí que andam dizendo que a Santíssima Trindade é uma invenção. Não é uma invenção, porque Deus não foi inventado. Deus se revela. Então a Santíssima Trindade, ela não é uma invenção, ela é revelação, é Deus que se apresenta para nós. E se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. E olha que beleza hoje nós podermos refletir sobre isso, não é? Então, o Filho diz:
eu vos mandarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que procede do Pai, e ele dará testemunho de mim. A primeira leitura que nós escutamos hoje, narrando aí as atividades pastorais do apóstolo Paulo e dos seus discípulos, nós podemos perceber através dessa leitura a ação do Espírito Santo nas atitudes do apóstolo Paulo. Paulo que chega a esses lugares que até então eram desconhecidos, lugares de pagãos, onde não existiam ainda pessoas convertidas e batizadas, Samotrácia, Neápolis, Macedônia, esses lugares de denominação grega, onde moravam pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E como é que o apóstolo Paulo consegue tocar o coração daquele povo? Pela ação do Espírito Santo. Ele não está agindo sozinho. Assim somos nós na igreja, meus irmãos e minhas irmãs. Nós devemos sempre procurar pedir essa graça de que seja o Espírito Santo a agir em nós e fazer por onde ele haja. Por quê? Porque nós temos que deixar com que essa ação se concretize. É por isso que é importante meditar o Evangelho todos os dias. É por isso que é importante manter um clima de oração. É por isso que é necessário que nós rezemos, porque quem não reza não consegue fazer as coisas como Jesus nos ensina. É preciso ter realmente a oração dentro de si. Essas promessas que o Senhor nos fala, nos assusta quando Ele diz: e vocês serão expulsos das sinagogas, e aqueles que vos matarem julgarão estar prestando um culto a Deus. E essas perseguições que a igreja enfrentou no início da sua caminhada foram terríveis, terríveis mesmo. Mas as palavras do Senhor e a ação do Espírito Santo fez com que a igreja crescesse. Se não fosse obra de Deus, teria acabado com as primeiras perseguições, porque foram perseguições horríveis. Quando nós estudamos a história da igreja e olhamos também na história da humanidade, nós percebemos que as perseguições do império em cima da igreja foram coisas assustadoras. Como não lembrar o exemplo dos mártires mais famosos que nós temos? São Sebastião, Santa Luzia, Santa Inês, dentre outros aí que não são tão famosos, mas esses personagens que ficaram na história e que fazem parte da devoção popular. Santa Luzia teve os olhos arrancados. São Sebastião, amarrado num tronco e recebendo flechadas até não aguentar mais. Por quê? Porque eles estavam professando a fé em Jesus Cristo. E, no entanto, eles não desanimavam. São Januário, que teve a cabeça cortada. Quem mais? São tantos que a gente até, assim, no momento, não lembra. Mas pegando aqueles mais famosos, assim, que nós temos uma devoção grande por eles, para poder dizer quanta coisa aconteceu com a igreja. E nos dias de hoje também a perseguição não é pequena, não, é grande. A igreja continua perseguida, nós continuamos perseguidos. É uma perseguição terrível. Infelizmente os meios de comunicação não mostram, mas o número de cristãos que está sendo morto, que são mortos naqueles países lá, que a gente não vai citar, são coisas absurdas. Nos dias de hoje, jovens crucificados porque são cristãos. Nos dias de hoje, casais, teve uma ocasião que eu estava escutando o rádio, não era aqui no Brasil, porque aqui praticamente não falam. E falavam da história de um casal que foi acusado injustamente por ter rasgado um livro sagrado lá da outra religião e foram jogados dentro de um forno daqueles de assar
tijolo, casal. Isso não foi 100 anos atrás, não foi 1000 anos atrás, não, foi 2 meses atrás. A igreja continua perseguida. Também aqui é perseguida. Mas nós devemos procurar a graça do Espírito Santo para nos mantermos fiéis e testemunharmos o amor de Deus pela humanidade. E é isso que a palavra nessa segunda-feira da sexta semana da Páscoa nos orienta. Faltam aí mais ou menos uns 14 dias para nós celebrarmos Pentecostes. E o que é que nós devemos fazer para que a ação do Espírito Santo seja cada vez mais forte em nossas vidas? Devemos nos tornar dóceis a Ele. É por isso que é preciso renunciar a toda a maldade. É por isso que é preciso viver de acordo com aquilo que o nosso Mestre e Senhor nos ensina. E a maneira mais eficaz de aprendermos é meditando o Evangelho. Imaginem vocês quando o apóstolo Paulo começava a pregar a palavra de Deus naqueles lugares onde nunca tinham ouvido falar de salvação, de Jesus Cristo. Como é que aquelas pessoas que estavam ali próximas de Paulo acreditavam naquilo que Paulo falava? Pela força da pregação, pela ação do Espírito Santo. Nós temos um costume muito feio de achar que nossas palavras valem mais do que nossas orações. Até para resolver as coisas a gente quer resolver tudo na base do diálogo e na base da briga, não é um diálogozinho calmo não, é na base da briga. Enquanto que a oração, na maior parte das vezes, é muito mais eficaz, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos com dificuldade no casamento, rezemos. Nós estamos com dificuldade com uma pessoa da nossa família, rezemos para que isso seja superado. Nós estamos passando um problema dentro do nosso grupo, da nossa pastoral, do nosso movimento, rezemos. A oração não é a última coisa, é a primeira. Nós pegamos o costume feio de dizer, fiz tudo o que podia, agora só me resta rezar. Está errado. É o contrário. Tem que começar rezando, tem que começar clamando a Deus, pedindo ao Senhor. Porque nem sempre na hora de falar, nós estamos assim tão cheios da graça de Deus para pronunciar palavras sábias, não. E às vezes a nossa palavra, ao invés de melhorar a situação, piora, agrava, fica muito pior do que o que estava. Então às vezes é 1000 vezes melhor entrar em oração do que partir para um diálogo quando o coração está ferido. O coração ferido, ele reage de maneira estranha. Então é preciso rezar, pedir a graça de Deus mesmo. E é assim que nós vamos nos preparar para a grande solenidade de Pentecostes. É assim que nós vamos nos preparar para dar continuidade esse ano, nesse mês de maio, que é um mês tão especial para nós. Próxima semana nós vamos estar aí começando os festejos para agradecer a Deus por mais um ano da existência desse santuário, de tudo aquilo que Deus realiza nesse lugar. Eu fico pensando, se nós tivéssemos que contar todas as graças que alcançamos aqui dentro, quanta coisa bonita, quanto testemunho lindo, porque Deus age com poder naquele lugar que foi escolhido por Ele, e esse lugar foi escolhido por Ele, desde o primeiro momento, escolhido por Ele para ser um lugar onde a sua graça é derramada, diferente de outras vezes que a gente vai por aí e vê que as pessoas escolhem qualquer lugar para dizer que é casa de Deus, né? Casa de Deus é escolhida por Ele. E que nós possamos valorizar cada vez mais esse lugar e o que nós aprendemos aqui, de modo particular, a sermos humildes, a não nos acharmos maior ou melhor do que ninguém. Porque se nós temos amor por Nossa Senhora, a primeira virtude que nós aprendemos com ela é a virtude da humildade. Nossa Senhora nunca foi soberba, orgulhosa. Nunca foi. Pelo contrário, sempre se colocou como serva e com muita humildade
fez com que grandes coisas acontecessem por meio dela, porque permitiu a Deus que agisse através dela. Também nós, meus irmãos e minhas irmãs, quantas coisas boas Deus pode fazer por nosso meio, se nós formos humildes e deixarmos que Ele haja em nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.